Olá, aqui quem fala é João Cruz, do canal JC Educação. Hoje eu quero falar com vocês sobre educação e escolarização. Porque pensar em pensar em ter filhos é também pensar em educação e escolarização. Assista esse vídeo, curta, compartilhe. Continue assistindo. Então, esse vídeo nós vamos conversar sobre educação e escolarização. Por isso que eu fiz a afirmação de que ter filhos é também pensar em educação e escolarização. Por quê? Cabe também nós agora fazermos assim uma pouca diferenciação sobre a questão da educação e sobre a escolarização. Porque a educação e a escolarização, ao mesmo tempo, eles se convergem e ao mesmo tempo eles se divergem. Por quê? Porque a educação, ela começa no seio familiar. No mundo globalizado, heterogêneo em que nós vivemos, das fluidez das coisas, das relações, onde os pais passam a maior parte do seu tempo fora de casa. Por quê? Porque eles precisam trabalhar. E alguns, a maioria, diz o seguinte, que trabalha para poder dar um melhor estudo para os seus filhos, para dar o melhor para os seus filhos. E na sua maioria ficam fora de casa. E atribui a outrem a educação dos seus filhos, principalmente para a escola. O Aurélio, ele diz o seguinte, que educação é o ato ou efeito de educar. Educar é promover o desenvolvimento intelectual, moral e físico de alguém. A escolarização, segundo o Aurélio, é o ato ou efeito de escolarizar. Escolarizar é submeter-se, colocar-se aos ensinos escolar. E escolar é tudo relacionado à escola. Então, segundo Bourdieu, ele diz o seguinte, que a criança, ela recebe uma cultura educacional no seio da família, no seio doméstico. É lá que a criança ela vai ser desenvolvida o seu intelecto, a questão moral, física. É no meio da família que a criança ela vai ser educada, ela vai aprender limites, regras, que existem limites, regras, normas. Quem é que exerce autoridades dentro de casa? A criança ela vai receber assim, uma educação através da observação, observando seus pais, seus familiares, e também através da própria orientação, que os pais, a família, transfere para essa criança no seu dia a dia, no cotidiano. Ou seja, a criança vai saber que tem a hora de almoçar, a hora de lanchar, a hora de jantar, a hora de tomar o banho, a hora de brincar, a hora de estar lá no celular, a hora de assistir televisão. Existem regras, a hora das atividades também da escola. Então, é nesse momento que a criança vai desenvolvendo a sua educação, vai acumulando essa cultura educacional familiar. Chega um momento, essa criança vai para a escola. Ou seja, lá na escola ela vai ser escolarizada. Ela vai receber a escolarização. É lá que ela vai ter um momento. Tem hora de ler, a hora de escrever, a hora de fazer as atividades, a hora do lanche, a hora de buscar os conhecimentos escolares. Os conhecimentos, os ensinos que a escola vai passar para essa criança. E a gente vê muitas vezes as coisas acontecendo da seguinte maneira.
A criança, quando chega na escola, ela se depara com o universo escolar e, de repente, com a figura do professor, onde esse professor vai colocar algumas regras, algumas normas. E o que a gente percebe é essa criança reagindo de forma agressiva para o professor. Agora, por quê? Sabe por quê? É porque a criança ela observa nesse professor como se fosse uma barreira, onde se coloca limites, regras, onde tem que cumprir com as normas da escola. Aí faz a gente refletir. Lá nessa casa onde ele mora, na família, será se ele tem essas regras, esses limites? Será se ele consegue obedecer às regras e às normas? É por isso onde há o conflito entre a questão da criança rejeitar a escola ou se confrontar com o professor. Por quê? Porque na sua casa, no seu seio familiar, ele pode tudo. Ele tem liberdade, ele dorme a hora que quer, ele faz como quer, ele age como quer. Mas lá na escola tem algumas regras e normas. Daí nós verificamos que se essa criança está tendo um desenvolvimento intelectual, moral, físico, se os seus pais estão trabalhando essa cultura educacional, familiar, aonde ele for, ele vai levar essa educação. Lá na escola, é trabalhada a questão voltada aos conhecimentos escolares, aos conhecimentos das áreas de saberes. Então, nós percebemos que é fundamental estar a família, a escola, se complementando, se unindo, se aliando, para que possa ter um bom desenvolvimento dessa criança, desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Bourdieu diz o seguinte, que o maior tempo que essa criança passa é no seio familiar. É no seio familiar que essa criança vai receber a sua herança cultural, né? Vai receber a sua educação. Também quero ressaltar o seguinte, que nem toda pessoa escolarizada, instruída, quer dizer que seja educada. E vice-versa. Nem toda pessoa educada quer dizer propriamente que seja totalmente escolarizada. Einstein disse o seguinte, que a educação, ela depois que ele esquecesse tudo da sua escolarização, o que sobrasse seria a educação. Então, que nós possamos refletir sobre isso, sobre a educação, sobre a escolarização, sobre ter filhos, é fundamental, é também pensar em educação e escolarização. E que a família tenha a sua parcela, a sua maior parcela, a escola tenha a sua parcela de escolarizar o adolescente, a criança, o jovem, quem assim desejar. E até o próximo vídeo. Tchau.